Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Eu desejo desde já uma semana de muita paz, uma semana refletindo na palavra de Deus, que é o que realmente nos importa. Nessa semana, no nosso café espiritual, no nosso devocional, nós vamos refletir um pouco no texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, os versículos 51 a 55. Diz assim o texto: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que fossem na frente. Indo com eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Queridos, com essa frase de efeito, muitos vivem suas correrias sem tempo para mais nada. A frase é: não temos tempo a perder. Faz pouco tempo que veio essa pandemia e tudo deu um tempo. A vida congelou. Nocivamente, muitos deixam de ver os filhos crescerem, pois precisam trabalhar mais. Focados em seus objetivos pessoais, se esquecem do real propósito de terem nascido. Às vezes, negligenciamos as coisas mais importantes em detrimento das coisas fúteis e passageiras. Quando damos conta, o tempo passou depressa demais e não usufruímos como devíamos. Nesse momento, muitos amargam o remorso do que deixaram de fazer, do que deixaram de viver. Nesse episódio histórico, Jesus chega na fase final do seu ministério, focado no que realmente importava. O texto que lemos vai relatar a visão de Lucas sobre o que ocupava a mente de Jesus. Há muita coisa acontecendo nos últimos 3 anos da vida de Jesus. Jesus está ensinando, revelando o reino, realizando milagres de todo tipo. Sua ocupação era exclusivamente de modo a agradar o Pai. Havia uma missão dada e ela precisava ser cumprida. Não que não houvessem distrações no seu tempo, pelo contrário, pelo fato de Jesus ter estudado, já seria alguém diferenciado na sua geração. Pouquíssimos sabiam ler e escrever. Jesus falava os 3 idiomas mais fluentes. A realização dos milagres deixaria qualquer um milionário num tempo de extrema pobreza. Se Jesus não tivesse uma conduta ilibada, facilmente cederia às honrarias. Exatamente o que falta para uma grande maioria de homens e mulheres nos últimos dias que receberam poder de Deus. A decisão de Jesus em seguir para a sua entrega na cruz revelava sua obediência. Por isso o texto nos disse que Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Ele estava concentrado no seu objetivo. O Pai o enviou para cumprir uma missão. Jesus não podia falhar para o bem de todos os homens. Para Lucas, registrar a firme resolução de Jesus significa que ele precisava estar focado. Qualquer distração com as coisas do seu tempo ou necessidades do povo seria fatal. O inimigo que rondava Jerusalém, influenciando as autoridades, não estava para brincadeiras. A firmeza de Jesus é pré-anunciada pelo profeta Isaías, quando, no capítulo 50, versículo 7, diz: Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado.
Esse é o que conhecemos como fazer cara de árvore, cara de pedra. Quem está determinado não olha para as circunstâncias. Quem não tem tempo a perder, cumprindo o seu objetivo para o qual nasceu, nada o atrapalha. Por isso, quando Jesus percebe o momento em que está vivendo, ele não desperdiça o seu tempo. Assim deve se comportar todo aquele que vive uma vida concentrada, focada no objetivo. Quem deseja, por exemplo, ser aprovado num concurso, precisa estudar, não pode perder tempo. Quem deseja se aplicar a uma profissão, não pode perder tempo. E quem deseja ser salvo, também não pode perder tempo. O tempo é cruel para muitos que não percebem o quanto ele passa rápido demais. Então, continuando no texto, Jesus, saindo da Galileia em direção a Jerusalém, precisava passar por Samaria. E aí ele envia mensageiros que fossem à frente, e eles entraram numa aldeia de samaritanos, como diz o texto, para preparar pousada. E como Jesus não tem tempo a perder, ele envia mensageiros à sua frente. Essa era uma prática missionária, porquanto ele trabalhava para o Pai incansavelmente. Ele estaria curando, ensinando, orando, enquanto eles cuidavam das demais coisas. Era muito comum os discípulos irem na frente, anunciando a chegada de Jesus, ao mesmo tempo que procuravam uma hospedagem, comida, água. Só não podemos nos esquecer de quem estamos falando, dos samaritanos, um povo rude com os judeus, em resposta à rejeição dos judeus quanto à sua etnia. Enquanto os judeus mantiveram a sua pureza de raça, como entendiam, os samaritanos se misturaram. E conforme a lei de Moisés, eles jamais deviam se permitir a mistura da raça. A separação literal era interpretada como uma ordem expressa, não como uma possibilidade. A verdadeira separação, que é a santidade, devia ser guardada longe da idolatria. O que acontece é que a partir da ordem de irem em frente, a responsabilidade é deles. E verdadeiramente os samaritanos não receberam, porque o aspecto de Jesus era de quem decisivamente ia para Jerusalém, ou seja, Jesus era um judeu. Enquanto Jesus está sendo inclusivo, envolvendo não apenas os samaritanos, mas todo e qualquer que o procurasse, os samaritanos agem na exclusão, exatamente como vemos acontecer no nosso tempo. Aqui, nesse tempo chamado hoje, a Igreja de Cristo deve refletir um pouco mais para o que fazemos nos nossos dias. Precisamos, como Cristo, incluir os desfavorecidos sem excluir os já favorecidos. Ou seja, abraçar os desprezados sem desprezar os anteriormente abraçados. Nesse ponto, a igreja tem muito que aprender com Jesus. O texto diz que João e Tiago perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Veja, a igreja anda perdendo muito tempo com as coisas desse mundo. Ela está entretida demais. A vingança no coração dos discípulos representa que eles nada entenderam da missão. Lembremos que na sua vinda, Jesus não veio para trazer juízo, mas para salvar. Isso se aplica à igreja. Não nos cabe exercer juízo, mas apresentar a salvação. Como Jesus estava focado, sem perder tempo, ele seguiu o seu caminho. Diz o texto que Jesus voltou-se para os seus discípulos que queriam pedir fogo sobre aqueles samaritanos e ele os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Que isso sirva de lição para todos nós que nos declaramos representantes de Cristo, cristãos. Seguir em frente, sem olhar para as pedradas, para as rejeições, para os desdéns por causa da fé. Não temos tempo a perder.
principalmente com as coisas desse mundo passageiro. Temos uma prioridade para esta vida que não pode ser negligenciada: a salvação. No fim dos tempos, fim literal, alguém gritará: salve-se quem puder, demonstrando o desespero de uma humanidade despreparada para esse grande dia. Esta é uma grande verdade a ser dita, pois já estamos vendo isto acontecer. Não estamos preparados para o fim, mesmo sabendo que ele virá. Nunca estamos. E num piscar de olhos, tudo que hoje existe e é importante perderá o seu valor. E o que mais importa para o fim de todas as coisas não poderá ser negligenciado. O tempo é hoje, o momento é agora. O que já foi limpo deve se manter limpo, deve se limpar ainda mais enquanto puder, pois os sujos se sujarão ainda mais, como nos ensina o texto de Apocalipse 22, verso 11. Continue o justo a fazer injustiça, e continue o mundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. É por isso que o Espírito de Deus nos adverte que não temos tempo a perder. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.